Quem são os anglo-saxões, afinal? Afinal, no mapa mundi, não existe um país chamado Anglo-Saxônia. Existe realmente esse tal de Ocidente coletivo hostil que quer escravizar o mundo inteiro. E que papel, nisso tudo, desempenha a City de Londres, o reduto dos principais banqueiros do planeta, um estado dentro do estado, numa área de 1 milha quadrada, bem no coração da Grande Londres? Neste episódio, responderemos essas perguntas em sequência e em detalhes, e até o final, sua visão de mundo provavelmente mudará. Então vamos lá! Não faz muito tempo, em fevereiro, aconteceu uma sessão do Tribunal Internacional, o grande júri do Tribunal da Opinião Pública, conhecido como Nuremberg II. Não é uma estrutura oficial forte como o Tribunal de Haia. O status desse segundo Nuremberg é mais parecido com o de uma conferência pública. Um grupo de juristas, liderado pelo famoso advogado alemão Dr. Rainer Füllmich, estabeleceu como objetivo interromper as ações criminosas de funcionários de governos e organizações internacionais, assim como de representantes do setor empresarial cometidas e que continuam sendo cometidas sob o pretexto de combater a pandemia. Na primeira etapa, foram identificados 6 suspeitos de crimes. O virologista alemão e chefe do Instituto de Virologia, Christian Drosten, o principal conselheiro médico do presidente americano, Anthony Fauci, o chefe da OMS Tedros Ghebreyesus, Bill Gates, o conglomerado financeiro americano BlackRock e a corporação farmacêutica americana Pfizer. Tudo isso poderia parecer mais uma reunião de conspiracionistas, se não fosse por um detalhe. Um dos palestrantes foi o inglês Alex Thompson, ex-oficial do Serviço de Comunicações do governo britânico, que fez uma análise histórica da preparação do plano da Grande Reset, que começou um século antes de Schwab, há quase 1 século e meio, no Reino Unido. O palestrante se apresentou assim: "Meu nome é Alex Thompson. Durante 8 anos, fui oficial do Serviço de Inteligência de Comunicações britânico, uma agência parceira da NSA. Fui secretário responsável pela antiga União Soviética e decifrava materiais interceptados em todos os idiomas, incluindo russo e alemão. Na segunda metade desse período, também fui membro de um grupo interdisciplinar sobre ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares." E então, ele disse palavras que chocaram muitos. Eu afirmo que é justamente a City de Londres, o coração financeiro do Império Britânico, que é a força dominante no mundo. A City de Londres ainda mantém um status jurídico especial, diferente dos outros 32 distritos de Londres, e na verdade não faz parte da Grande Londres. Seus privilégios foram garantidos ainda na Magna Carta de 1215. Sua autonomia nunca foi contestada. Em vários momentos de sua história, ela controlou a coroa britânica e vastas terras, observa o oficial dos serviços secretos ingleses. A partir de cerca de 1870, o capital financeiro da City estabelece seu domínio sobre o mundo. A City controla não apenas a Grã-Bretanha, mas toda a comunidade britânica. O órgão de poder da City de Londres é o Conselho Privado. Um dos bancos mais poderosos da City de Londres, o HSBC, remonta à época do comércio de ópio chinês. O HSBC e outros bancos da City estiveram envolvidos em negócios sujos desde o início. Seus dirigentes e proprietários eram criminosos notórios. No início, o domínio do capital financeiro da City baseava-se em dinheiro, dívidas e no financiamento do comércio criminoso de ópio, escravos e armas. Mesmo naquela época, os magnatas da City sabiam que o poder do dinheiro era temporário e precisavam pensar no futuro. O poder financeiro deveria ser substituído por um poder baseado na superioridade intelectual dos governantes anglo-saxões sobre todos os povos, inclusive o seu próprio, na capacidade de controlar a consciência das massas e em limitar as possibilidades de outros povos usufruírem dos frutos do progresso científico e tecnológico. Um papel especial na reconstrução da psicologia e ideologia de Londres como centro mundial foi desempenhado por John Ruskin, escritor, artista e teórico da arte inglês. Ensinando em Oxford, ele pregava da cátedra universitária a doutrina de que a elite britânica tinha a obrigação de exportar sua visão de mundo para todos os países do mundo. Seu aluno e seguidor foi Cecil Rhodes,
futuro ideólogo do imperialismo britânico que ficou riquíssimo com a extração de diamantes na África do Sul. Em 1891, ele criou na Grã-Bretanha uma sociedade secreta chamada Mesa Redonda, para preparar e implementar o plano de estabelecer a dominação britânica sobre o mundo. Mais tarde, ao redor desse núcleo secreto, foram criadas organizações do segundo círculo do grupo Mesa Redonda, abrangendo os Estados Unidos e mais 7 países. Foi criado o Fundo de Bolsas de Estudos Rhodes para preparar estudantes capazes de implementar a política do Reino Unido em diferentes países e continentes. O recrutamento de jovens promissores era feito em Oxford, Cambridge e outras universidades britânicas. Fiéis seguidores de Rhodes tornaram-se Lord Arnold Toynbee e Lord Alfred Milner. Veja o que Cecil Rhodes escreveu em seus diários. Por que não criar uma sociedade secreta com o único objetivo de promover o Império Britânico e submeter todo o mundo civilizado ao domínio britânico? O verdadeiro objetivo e missão da criação da sociedade secreta é espalhar o domínio britânico por todo o mundo. A colonização por súditos britânicos de todas as terras onde seja possível garantir a subsistência com energia, trabalho e iniciativa. E especialmente a ocupação por colonos britânicos de todo o continente africano, da Terra Santa, do Vale do Eufrates, das ilhas de Chipre e Cândia, de toda a América do Sul, das ilhas do Oceano Pacífico que ainda não pertenciam ao Reino Unido, de todo o arquipélago malaio que está ao sul da China e do Japão, e a restauração definitiva dos Estados Unidos da América como parte integrante do Império Britânico. Esse plano de conquista do mundo tinha 2 partes: consolidar o mundo anglo-saxão, subjugar o restante da humanidade. O principal apoio vinha da City de Londres, um estado dentro do estado, levemente disfarçado sob as fachadas de bancos internacionais. O que é o mundo anglo-saxão? Em primeiro lugar, é o Reino Unido, Inglaterra, mais Escócia, mais País de Gales, mais Irlanda do Norte. Em segundo lugar, 4 países de língua inglesa, onde a população é predominantemente anglo-saxônica: Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Em terceiro lugar, os países da Comunidade Britânica de Nações, que além do Canadá, Austrália e Nova Zelândia, incluem mais 51 países, entre eles Índia, Paquistão, Bangladesh, Nigéria e outros. A comunidade representa 30% da população mundial e 21% da densidade populacional. À primeira vista, parece que tudo isso é uma espécie de paródia desajeitada da maçonaria tão divulgada na mídia e alvo de deboche geral. Aqui vai um fato interessante. Em 1953, um certo Norman Dodd, banqueiro americano, foi o principal especialista de um comitê especial para investigar as atividades dos fundações americanas isentas de impostos. Esse comitê de investigação foi fundado pelo congressista americano Carroll Reese. Por isso, geralmente é chamado de Comitê Reese. Pois bem, Norman Dodd teve acesso a documentos secretos e descobriu muitas coisas inesperadas sobre os maiores fundações filantrópicas da América: Carnegie, Rockefeller e Ford. Os fundadores desses fundos eram seguidores das ideias de Rhodes. Eles lutavam pela criação de um único império anglo-saxão. Para os anglo-saxões, conquistar o mundo exigia, em sua opinião, mudar a consciência de outros povos não civilizados. E a melhor forma para isso seria a guerra. As guerras não servem só para territorialismo. Захватов. Последователи Ротса считали, что важнее Norman Dodd, como em 1909, Карнеги, как выяснил Норман Додд, на тайных заседаниях a questão de como envolver os Estados Unidos na guerra. Fundações Rockefeller e Ford tiveram um papel importante na preparação e entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Eles acreditavam que essa guerra deveria ajudar a criar um espírito e um mundo anglo-saxão unificado. Há outro exemplo marcante: o Canadá. Em meados do século XIX, parecia que o Canadá adotaria sua própria declaração de independência da coroa britânica, semelhante à Declaração Americana de 1776, mas graças ao apoio do agente britânico John Alexander Macdonald, em 1867, foi adotada uma constituição que legalizou a criação do Canadá Unido a partir de 4 províncias como um domínio da Grã-Bretanha.
MacDonald dizia que nasceu britânico e queria morrer britânico. Essas são as palavras do primeiro-ministro do Canadá, soberano, que para os defensores da soberania foram uma traição cínica. A mesa redonda, secreta de Cecil Roth, contava com um grupo nos Estados Unidos e Canadá. No final do século XIX, Wilfrid Laurier tornou-se primeiro-ministro do Canadá. Ele queria tirar o país da influência britânica, mas em 1911 ele foi deposto. Posteriormente, Laurier escreveu abertamente: o Canadá agora é governado por uma junta sediada em Londres, conhecida como Mesa Redonda, com filiais em Toronto, Winnipeg e Victoria. A Mesa Redonda assumiu total controle do governo, até na Grã-Bretanha. De 1908 a 1916, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha foi Herbert Henry Asquith. Depois, ele foi substituído pelo obediente David Lloyd George, a quem ditaram quais deveriam ser as condições do Tratado de Paz de Versalhes. A principal figura pública dos conspiradores da Mesa Redonda era o Lord Milner, apresentado por Lloyd George. Nos Estados Unidos, essa figura era o coronel Edward Mandell House, apresentado a Woodrow Wilson. O presidente Franklin Roosevelt conheceu Bernard Baruch, já conhecido de episódios anteriores e também mentor do presidente Truman. O que isso significa? Londres chegou a controlar os Estados Unidos? Конечно, этот вопрос не так прост, как кажется. Обычно США ставят на первое место по экономическим показателям. При этом не учитывают такое очевидное. Fato. No lugar do Império Colonial Britânico, na segunda metade do século XX, surgiu outro império invisível. Já adivinhou como ela se chama? Correto, o Império Offshore. A maior parte das supostas jurisdições offshore independentes é controlada pela City de Londres e pelo Banco da Inglaterra. Também ignoram e subestimam o papel das sociedades secretas do Velho Albion e dos serviços secretos britânicos. Por exemplo, esses 5 países, Reino Unido, Estados Unidos-Canadá, Austrália e Nova Zelândia, desde 1930, têm uma atividade de inteligência consolidada, conhecida como Five Eyes. Ou, por exemplo, existem também a Crown Agents, uma estrutura com uma grande e sombria história. É uma ferramenta para gerenciar a infraestrutura das colônias do Império. Essa rede global secreta tem uma ponta do iceberg pública, a fundação dos agentes da coroa, Crown Agents Foundation. Essa organização sem fins lucrativos, aparentemente inofensiva, frequentemente funda diversas estruturas empresariais. Os membros dessa fundação, dos agentes da coroa, incluem o Standard Chartered Bank, um dos bancos mais antigos e influentes da City de Londres, a Corporação Internacional Unilever, a Câmara de Comércio Internacional do Reino Unido, assim como a Transparência Internacional, a Sociedade Real da Commonwealth, o Conselho dos Países do Caribe e muitas outras estruturas e organizações. A área de atuação dos agentes da coroa e sua estrutura empresarial vão muito além da comunidade britânica. Inclusive, essa agência da coroa britânica está presente em algumas ex-repúblicas soviéticas. As atividades da organização são chamadas de serviços de consultoria. Esses serviços abrangem saúde, agricultura, comércio exterior, alfândega, setor bancário e comércio interno. Os funcionários da Crown Agents promovem seus próprios para cargos-chave nas estruturas governamentais e cooptam alguns moradores locais. Até o final do século XX, o principal instrumento da expansão anglo-saxônica mundial eram os recursos financeiros dos bancos da City de Londres. Eles trabalhavam na preparação de guerras, revoluções, crises econômicas e outros abalos. Atualmente, as conquistas territoriais do tipo antigo ficam em 10º plano e o dinheiro tornou-se secundário. Será que os acontecimentos dos últimos 2 anos são apenas uma cortina de fumaça que encobre a implementação do plano de criação de um império anglo-saxão mundial? Agora é hora de ver os comentários deste episódio e saber a opinião dos especialistas. Avalie este episódio de forma justa, isso é muito importante para nós. E até a próxima no nosso canal.